Isaías 53, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 4, um texto muito conhecido. A palavra do Senhor diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos ou sofrimentos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o refutávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Meus amados, hoje é o penúltimo dia do mês de setembro. E a gente entende, sabe que a agenda da Igreja de Cristo, ela não se baseia nos ditames ou nos movimentos culturais, quando esses são esvaziados, idólatras ou sem muito sentido. Porém, eu acho que vale a pena a gente considerar uma afirmação que foi feita por um teólogo chamado Calbart. Ele diz que a gente precisa, na pregação do Evangelho, segurar em uma das mãos uma Bíblia e na outra o jornal de hoje. O que ele está querendo dizer com isso? Ele não está afirmando que a Bíblia é tão importante quanto o jornal, nem que o jornal vale mais com a Bíblia, ou a Bíblia sem jornal não faz sentido, não. O que ele está querendo dizer, de alguma maneira, é que é importante a gente considerar o tempo em que vivemos, e por isso o jornal. E a partir dessa consideração do tempo, a gente buscar na palavra de Deus respostas. Para que a partir disso, a gente possa fazer aquilo que Paulo disse: não nos conformar com este século. E para que a gente não tome a forma do século, é importante que a gente tenha alguma noção do que ele é, porque sem perceber a gente vai sendo influenciado. A palavra de Deus, ela é uma bússola que nos dirige e que tem resposta para os nossos anseios mais profundos da alma. Anseios, não caprichos. Existem coisas que o ser humano busca, deseja, algumas vezes até faz birra, mas que não são necessidades profundas de seu ser. São caprichos. E a Bíblia diz que Cristo, por meio do seu Espírito e da sua palavra, ele veio para suprir todas as nossas necessidades. E ele faz isso muito bem, porque a Bíblia diz que ele faz em glória, por meio dele mesmo, por meio de Cristo Jesus. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o mês de setembro ele é rotulado como o mês da prevenção ao suicídio. Suicídio que é um assunto pulsante. Não significa que nunca antes havia ou houve, mas hoje alguns já consideram uma verdadeira epidemia. A cada dia a gente tem recebido notícias alarmantes a esse respeito. E aquilo que num primeiro momento parecia alguma coisa de países desenvolvidos, onde todo mundo tem o que quer e não acha graça em absolutamente nada, e alguém acha que por causa disso morre, isso começou a bater a nossa porta. Isso começou a acontecer no nosso quintal. Londrina tem sido palco de alguns eventos como esse. Isso não está apenas restrito ao círculo de quem não se diz cristão. Vocês devem ter acompanhado, ou no mínimo ouvido reverberações, da quantidade inclusive de pastores se suicidando, extirpando sua própria vida. Há dias atrás, um pastor da Inglaterra, que trabalhava com gente que vivia nessa condição de desencanto com o ser, veio tirar a sua própria vida. É uma realidade presente do nosso tempo. E durante muitos períodos, esse tema no contexto da igreja, ou ele foi um tabu, alguma coisa desconsiderada, ou tratada apenas no aspecto do pós-morte. A gente sempre discutiu o suicídio, conversando se no final dessa estrada a pessoa vai para o céu ou para o inferno. Só que eu acredito que tão importante quanto a gente discutir isso e pensar sobre isso, é a gente pensar não apenas no destino final, mas pensar por que alguém entrou nessa estrada.
Não apenas para onde vai depois de morrer, mas por que escolheu o caminho da morte. Porque uma coisa que é fato é que quem opta por extirpar com sua própria vida enfrenta amargura e desenvolve dentro de si um sofrimento profundo. Desistir de viver não é uma coisa simples. Todas as células do nosso corpo clamam por vida. Deus nos dotou de instintos de defesa e de preservação da vida, para fazer com que a gente fuja ou evite ou tente evitar a dor e aquilo que pode ocasionar uma perda maior da vida. O nosso olho é dotado disso. Se alguém tenta enfiar alguma coisa, ele imediatamente se fecha. É natural que diante de um perigo iminente, o nosso corpo libere adrenalina, para que a gente esteja habilitado para poder correr. Ou seja, tudo dentro de nós clama por vida. Esse é o DNA que Deus implantou em nós. Então, quando alguém rompe com tudo isso e decide desistir de viver, é porque, no mínimo, alguma coisa muito séria vem acontecendo há muito tempo dentro desse indivíduo. E o que a gente normalmente vê é apenas a corda que prendeu e enforcou o pescoço. O que a gente normalmente vê é a pistola no chão de alguém que deu um tiro na cabeça. O que a gente normalmente vê é o frasco de remédio de alguém que tomou uma superdosagem. Mas para além desses elementos que mostram como a vida teve fim, há um processo de desconstrução do ser muito anterior a tudo isso. E que nós precisamos estar alerta. E o que eu queria hoje convidar vocês? Para nós olharmos para Cristo. Porque Cristo é o nosso modelo. E todas as vezes que a gente, de alguma maneira, tentar ler a vida ou enxergar resposta para ela longe da palavra de Deus e de Cristo, a gente pode cometer erros graves. Porque a Bíblia diz que Cristo é o Verbo que se fez carne. Logo, Ele é a palavra de Deus que habitou entre nós. E se Ele é a palavra de Deus que habitou entre nós e serviu para nós como exemplo, isso é, no mínimo, um convite a que a gente observe como Ele lida com todas as coisas. Algumas vezes, quando a gente tem problemas que acredita que são espirituais, a gente recorre à palavra de Deus. E quando a gente tem conflitos que são, por exemplo, emocionais, a gente acredita que a palavra de Deus talvez não seja tão valiosa assim. Então, se eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu creio que a palavra de Deus é o guia para mim. Se eu quero, por exemplo, ser renovado espiritualmente, a palavra de Deus é o guia para mim. Agora, se dentro de mim eu sofro com as minhas dores, os meus conflitos de ordem psicológica ou emocional, algumas vezes a gente acredita que a palavra de Deus não é tão suficiente assim, ou a gente deve buscar, e aí eu abro aqui um grande parênteses, a gente deve buscar ajuda e tem muita gente capacitada para isso, mas a palavra de Deus também serve para nós como remédio. Então, preste muita atenção, vamos olhar para Isaías capítulo 53, porque Isaías capítulo 53, ele vai mostrar para nós algumas coisas a respeito do nosso Senhor. Ele é para nós a nossa referência. A Bíblia diz que Ele se fez carne, como homem Ele andou nessa terra, e Ele nos ensina a viver e lidar com todos os cenários que a vida propõe. A Bíblia diz que quando Jesus, após ter sido batizado, sai da água, uma voz do céu grita: "Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o prazer." O Filho unigênito e amado de Deus, que Deus diz que tem todo o prazer, não caminha pela vida excluindo dificuldades. Muito pelo contrário. Jesus vai passar por essa existência sem desprezar o amargo da vida e sem tampouco abrir mão do doce. Porque a vida é essa combinação de realidades amargas e doces. Jesus é aquele que vai a festas.
Jesus é aquele que não apenas vai à festa como uma obrigação social, mas quando ele está numa festa e ela parece que vai acabar por falta de recursos, se ele fosse um chato, ele diria que bom que acabou, porque esse negócio de festa não faz sentido. Não! A Bíblia diz que ele multiplica o vinho para que a festa continue. Jesus é aquele que faz amigos. Jesus é aquele que janta na casa das pessoas. Jesus é aquele cujas crianças se aproximam dele. Jesus é aquele que vive uma vida intensa, de alegria, mas não apenas de alegria, mas também de momentos amargos. Porque ele é aquele que chora diante do túmulo de um amigo, mesmo sabendo que vai ressuscitá-lo, mas a dor da perda ele não isenta, ele não tira ela de si. Jesus é aquele que sofre, Jesus é aquele que sente dores, Jesus é aquele que é contrariado, Jesus é aquele que é esbofeteado, Jesus é aquele que é odiado, Jesus é aquele que um dia tem que correr, porque senão vão apedrejá-lo. Esse é o nosso Senhor, um modelo de vida. E quando a gente chega em Isaías capítulo 53, uma profecia inspirada por Deus séculos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías ele vai falar não apenas da obra redentora do Messias, mas ele também vai falar da pessoa do Messias. Isaías vai falar daquilo que vai acontecer com Cristo do lado de fora. Ele será transpassado. Isaías vai falar daquilo que vai acontecer no mundo espiritual. Ele levará sobre si as nossas iniquidades. Mas Isaías também vai dizer daquilo que acontecerá com Cristo enquanto homem, no seu interior. Ele vai dizer que o nosso Senhor, Jesus Cristo, vai ser desprezado. O que acontece no mundo espiritual é a remissão dos pecados. O que acontece nesse corpo de Cristo é a dor dos vergões. Mas o que acontece na alma também é profundo e real. E é isso que Isaías faz questão de, inspirado por Deus, mostrar para nós. E por que é importante a gente olhar para Jesus? Porque se o suicídio é um grito desesperado de alguém que crê que a vida se esvaziou, e como... Cadê? Tinha um copo aqui. Como um copo que se esvaziou, perdeu o seu conteúdo, e a gente acha que não vale a pena usar mais, a gente joga fora. O suicídio muitas vezes é representação disso. A gente sente que a vida se esvaziou, ela perdeu conteúdo. E porque ela perdeu um conteúdo, para que manter a embalagem? Para que continuar levantando todo dia, 9 horas da manhã, e tomando um banho, se a vida não faz sentido? Para que continuar levantando e indo trabalhar, se não há nada que me realize? Para que me arrumar, se eu não vou ter alegria? Como algo que se esvaziou, a gente acredita que a embalagem não serve mais. E por que Cristo ele é uma referência para nós? Porque quem se encontra nessa condição, provavelmente já descobriu, e daí vem o desespero, que outras coisas da vida não preenchem esse vazio. A gente de alguma maneira acredita que a nossa tristeza, a nossa dor e a nossa angústia é falta, por exemplo, de dinheiro. E algumas vezes a gente se permite alguns prazeres que o dinheiro pode oferecer, e no primeiro momento eles são muito sensacionais, mas minutos depois eles passam e não faz o menor sentido. Como alguém que acredita que para sufocar a sua dor, basta ir a um shopping e comprar sapatos. E a gente pode entupir o guarda-roupa deles, mas de que adianta ter sapatos novos, se não há motivo para calçá-los e sair de casa? Como alguém que acredita que o vazio pode ser preenchido com aquilo que as sensações podem preencher. E nessa brincadeira, muita gente, por exemplo, navega pelo trajeto horrível da prostituição. Cada dia uma cama, ou na mesma cama, cada dia uma pessoa diferente. E depois daquele conjunto de sensações maravilhosas, a gente olha para o nosso corpo, que há segundos atrás sentiu tanto prazer, e o que a gente sente agora é nojo. Não preenche. Por que Cristo é o nosso modelo? Porque somente Ele pode preencher o vazio da alma. A Bíblia diz, Jesus falando, Ele disse, eu vim, não para que vocês tenham uma religião. Religião, o mundo já tinha muitas e vai continuar tendo enquanto houver mundo. Jesus não disse, eu vim para que vocês tenham um código de conduta. A lei mosaica já era e tinha preceitos demais.
Jesus não disse, eu vim para que vocês tenham recursos. Não, Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. E não apenas vida, mas vida com abundância. Jesus está dizendo que eu preencho o vazio do ser, para que, uma vez que a vida se esvazie, a gente não queira jogar fora. Estou usando aqui metaforicamente para a gente entender o mais simples possível, como eu entendo na minha inteligência limitada, para a gente não jogar fora a embalagem, mas para que a gente entenda que há alguém que pode preencher isso de novo. E preencher não com um conteúdo anterior, mas preencher com algo que satisfaça, que seja permanente, que não se esgote. Jesus diz que aquele que crê nele jorrará dentro de si uma fonte para a vida eterna. E essa imagem é muito interessante, porque Jesus está dizendo que é uma fonte que jorra para a vida eterna. Como um manancial, ele jorra para a vida eterna. E enquanto ele está jogando para lá, ele vai molhando esse trajeto aqui. Enquanto ele aponta para a eternidade, ele vai molhando a segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira. E embora eu deseje muito estar no céu, e embora eu queira muito estar com o Senhor na eternidade, essa fonte faz com que eu sinta alegria, para que enquanto estou aqui, o louve, o bendiga, ame minha família, me levante todos os dias com motivação, e grato a Deus, porque viver é bom demais, é dádiva do Senhor para nós. Isaías 53, ele vai falar para nós que Cristo é o nosso modelo, e no texto lido, a gente vai ver Jesus sendo profetizado, não apenas a sua vinda, mas também sua pessoa e seus sofrimentos. E esse texto, ele primeiro desmonta dois argumentos. O primeiro é o argumento triunfalista. E muito da nossa teologia brasileira está impregnada por isso. E é muito esquisito que, se a fé salva a gente do suicídio, por que num país com tanta fé, com tanta igreja, as pessoas continuam se suicidando? Talvez porque a fé esteja errada. Uma das coisas que tem feito mais mal para o nosso tempo é a teologia triunfalista, que prega para nós que a vida plena é uma vida isenta de qualquer sofrimento. Venha para Jesus. E o slogan de alguns lugares é: pare de sofrer. Quando isso não é apenas esquisito, mas é antibíblico. O apóstolo Paulo, por exemplo, vai dizer que Cristo nos chamou para sermos participantes com Ele de seus sofrimentos. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E o que a gente faz com o livro de Jó? Porque o livro de Jó, ele é indigesto. Porque a Bíblia diz que Jó não era alguém pervertido. Jó era reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Quem diz isso de Jó não é ele mesmo, porque a gente poderia dizer, esse cara é um narcisista. Ele está olhando para si, fazendo... Não é simplesmente o narrador, mas a Bíblia diz que quem dá testemunho de Jó é o próprio Deus. E o Deus que testemunha de uma vida íntegra é um Deus que permite que essa vida seja sacudida. E como uma árvore perde-se todas as folhas, todos os frutos e todas as flores. E Deus diz a Satanás, só não toque nas suas raízes. Porque uma vez que as raízes estão intactas, eu posso fazê-lo florescer outra vez. Esse texto de Isaías 53 desmonta a teologia triunfalista. Assim como esse texto de Isaías 53 também desmonta o argumento da geração snowflakes, flocos de neve. A geração do nosso tempo. Uma galera frágil, que de alguma maneira acredita que ninguém nunca sofreu como ele sofre. Que ninguém passa por aquilo que ele passou. Você já deve ter ouvido seu filho adolescente dizer para você, você não sabe o que eu estou passando. Sofre-se. Mas o nosso sofrimento, embora ele tenha características de singularidade, tem alguns psicólogos aqui me ouvindo, e todo sofrimento ele tem essa característica singular, mas nós não somos os únicos que sofremos. Esse texto vem mostrar para nós que aquele que triunfa sobre a morte é aquele que sofreu e sofreu muito. Mais do que todos nós.
Ele suportou aquilo que era insuportável, para que por meio dele a gente pudesse ter vida. Vamos ver o que o texto diz? Isaías 53, versículo de número 3. A palavra do Senhor diz assim: era, em primeiro lugar, o quê? Desprezado. Desprezo. Não reconhecimento do outro ou do valor que ele tem. Poucas coisas causam mais dor à alma humana do que o desprezo, a indiferença. Algumas vezes é muito melhor a gente receber uma crítica do que a indiferença. Porque quem critica, porque quem fala, pelo menos nos considera e por isso dirige uma palavra a nós. Mas quem simplesmente finge que a gente não existe ou nos despreza, isso causa dor. A Bíblia diz que o meu Senhor não apenas recebeu enquanto dor um cravo na mão, mas ele também recebe cravos na alma, porque a Bíblia diz que ele, sendo quem é desprezado. Sabe o que é? A gente, muitas vezes, hiperboliza aquilo que a gente está sentindo. A gente, muitas vezes, se sente dorido por conta de não ser reconhecido. Você já ouviu alguém dizendo, você sabe com quem você está falando? Isso é um grito contra um desprezo. Você não sabe com quem, você sabe com quem você está falando, ou seja, você está me tratando de maneira inferior ou diferente daquilo que eu acho que mereço ou devo ser tratado. Se a gente, comedor de arroz e feijão, e alguns de sushi, se revolta com isso, é porque tem gente que gosta desse negócio. A Bíblia diz que toda oferta que Deus pediu era queimada. Esse negócio de cru está repreendido em nome de Jesus. Mas tudo bem. Se a gente se ressente com isso, brincadeira, imagina o Senhor da eternidade. O que criou um mundo que vem pisar nessa terra, o dono de tudo, o Senhor da glória. O Salmo 24 diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Aquele que é dono de tudo, diz a Bíblia que não encontrou lugar para nascer. Aquele que criou a vida não tem um lugar para nascer. Aquele que venceu todas as coisas e criou tudo é visto pelos homens como desprezível. Você não é o único desprezado. Eu não sou o único. Cristo também foi o mais indigno entre os homens. Indignidade. Aquele que diz a Bíblia que ao redor do seu trono dizem santo, santo, santo. Ao pisar nessa terra, dizem para ele assim, aquele é um beberrão. Sabe o que é o Senhor que tem poder sobre todos os demônios? Os fariseus dizerem para ele assim, você está expulsando demônio em nome de Beelzebul. Aquele que diz a Bíblia que debaixo da terra todos se dobrarão, ter que ouvir que ele está usando o diabo para exercitar poder. Desprezado, indigno, homem de dores. Ou a outra versão diz, aquele que sabe o que é padecer. Experimentado nos trabalhos. Alguém cuja dor faz parte de sua vida. Se não vejamos, onde ele nasceu? Num estábulo. O Senhor da glória vai nascer no meio de animais. O Senhor da glória cresce num mundo dominado por um império tirano, que é o Império Romano. O Senhor da glória cresce, não em Jerusalém, mas numa cidade pobre chamada Nazaré. Ao ponto de alguém olhar para ele e dizer assim, ué, mas de onde ele vem? De Nazaré. E pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Será que, pelo amor de Deus, Nazaré? Você está de brincadeira com a minha cara. Filho de uma família pobre. A Bíblia diz que ele se mantém, não de dividendos que caem do céu, mas sendo um carpinteiro.
O texto diz que ele era desprezado, como um de quem os homens escondiam o rosto. E não fizemos dele caso algum. Bullying. Bullying. Desprezado, esconde o rosto. Chegou ele, todo mundo vira e sai. A Bíblia diz que esse tipo de realidade vai ser presente na vida do nosso Senhor. Versículo de número 4, por favor. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Aleluia, bendito seja o Senhor. Só tem um porém, olha o que vem depois. E nós o reputávamos por quê? Aflito. Ele está carregando as dores do mundo. Ele está carregando os sofrimentos do mundo. E quem olha diz assim, mas por que está sofrendo tanto? Mas que frescura, está chorando. As dores do mundo inteiro estão sobre ele. E alguém olha e diz assim, coitadinho. A vida é assim mesmo, aquilo que a gente colhe, aquilo que a gente planta, a gente colhe. Ferido de Deus e oprimido. Não, isso deve ser castigo de Deus. Está vendo? Fica falando mentira que é o rei dos judeus. Olha o que está acontecendo. Ele está carregando o fardo do mundo inteiro. E a Bíblia diz que nós estamos olhando para ele e dizendo, está vendo? Ei, rapaz, se esse cara conhecesse Deus, não passaria por isso. Sofrimento. A nossa visão dele é o oposto daquilo que é a realidade. Sim, Cristo sofreu. E Cristo nos ensina sobre como a gente pode lidar com essa realidade do sofrimento, para que a gente não perca o encanto pela vida. A primeira coisa que Cristo nos ensina está no versículo de número 2. Olha o que esse texto diz. Porque foi subindo como um renovo, e perante ele como raiz de uma terra seca. Preste atenção. A imagem aqui é aquela que já foi ilustrada, e eu acho que 2 ou 3 anos atrás, não lembro, a gente tinha ela como um pano de fundo de um dos temas aqui da igreja. Imagine um cenário de um sertão, por exemplo, uma região afetada pelo sol, aquele solo todo rachado, uma terra seca. E no meio daquelas rachaduras, daqueles sulcos produzidos pelo sol, começa a brotar uma planta. Um verdinho no meio do marrom. Um verdinho no meio da secura. Em meio aonde não há uma gota de água a ser extraída, onde não há vida de onde possa se sorver hidratação, nasce ali uma plantinha. A Bíblia diz que isso é o Senhor. É como renovo brotando, como raiz em meio a uma terra seca. Um renovo no meio de uma terra seca subindo. O que a Bíblia está dizendo para nós? A Bíblia está dizendo o seguinte, que a beleza da vida, ela não está no ambiente, ou naquilo que me cerca, mas naquilo que é a vida em si. Ou seja, o ambiente não é favorável, a terra é seca. E talvez alguém que olha diga, essa planta não vai conseguir sobreviver aí, esse não é o melhor lugar. Bom seria que estivesse num jardim, bom seria que estivesse num pomar, bom seria que estivesse numa estufa. Mas a Bíblia diz que o Senhor é aquele que surge como uma planta, um renovo no meio de uma terra seca. Ele está dizendo o seguinte, o ambiente, o cenário é desfavorável, mas isso não diminui o valor da vida. Ao invés de olhar para a terra seca, olha para o que está nascendo ali, a morte ao redor, mas a vida brotando e crescendo. E aqui ouça com muita atenção, o valor da vida não está naquilo que nos cerca, porque se a gente fosse fiar nisso, a gente vai se desanimar, porque basta a gente acordar de manhã e ligar a nossa TV num jornal qualquer, pinga sangue. A gente vai sair de moto e às 6 da manhã tem alguém dizendo que essa madrugada morreram 6 atropelados ou que caíram da moto. A gente vai levar o filho na escola e alguém dizendo que uma criança foi abusada no ambiente escolar. A gente vai trabalhar e a gente trabalha numa empresa que exporta para fora e alguém dizendo que o dólar aumentou ou o dólar baixou e vai prejudicar as exportações.
A gente está sentindo uma dorzinha debaixo do braço e alguém diz, eu tinha uma dor e é câncer e estou fazendo quimioterapia. A vida vai se desenhando como uma terra seca. E nesse cenário de terra seca, a gente diz assim, do que adianta viver? Jesus é o renovo na terra seca. Jesus é tudo seco, mas ele se levanta e ele diz, a vida vale a pena, vai brotar algo novo no meio desse lugar. Vale a pena viver, não por causa das circunstâncias, mas pelo valor da vida em si. Foi Deus que me deu vida, e embora do lado de fora haja escassez, a Bíblia diz que é um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. A vida em mim, enquanto a vida, a esperança. Jesus é o renovo que brota em meio à terra seca. Segundo, versículo de número 11, por causa do meu tempo, olha o que o texto diz. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Vale a pena viver pelo valor da vida em si, mesmo que tudo ao redor seja escasso e seco. Vale a pena ter filhos. Vale a pena criá-los no temor do Senhor. Vale a pena amar uma mulher, mesmo que o mundo esteja cheio de traições. Vale a pena trabalhar e produzir, mesmo que alguém acredite que o mundo seja dos corruptos, que no final vão roubar aquilo que a gente tem. Vale a pena, porque eu não posso guiar ou estabelecer o valor da minha vida a partir daquilo que me cerca. Eu preciso louvar a Deus, porque em meio a uma terra seca, o Senhor tem regado as minhas raízes para poder florescer. Em segundo lugar, ele diz que o Senhor veria o fruto do seu trabalho. E aqui há duas coisas que a gente precisa combater. A primeira delas é o pessimismo. O pessimismo faz a gente crer que a vida é infrutífera. Lembra daquela hiena daquele desenho? Ó vida, ó céus, ó azar, nós não vamos conseguir. Ao mesmo tempo, a ansiedade, ela faz com que a gente queira que os frutos venham agora. A fé, ela caminha para além do pessimismo e para além da ansiedade. Enquanto o pessimismo faz acreditar que nada de bom vai acontecer, e a ansiedade faz a gente acreditar que se for bom tem que ser agora, a fé nos faz crer que o momento chegará em que os frutos aparecerão e a gente vai se alegrar. Olha o que o texto diz. Ele vai sofrer, ele vai chorar, ele vai passar por todo tipo de agrura, mas o versículo 11 diz, o trabalho das suas mãos ele verá e ficará o quê? Satisfeito. Satisfeito. Aquela sensação gostosa que não tem preço, da gente ver que apesar de tudo que foi passado, valeu a pena. Essa sensação que muitas vezes não é experimentada na hora. Essa sensação que muitas vezes não é desfrutada no momento que a gente queria. E existem pessoas desistindo da vida porque as coisas não estão acontecendo no ritmo ou na hora que você espera. Pastor, mas nada dá certo para mim. Pastor, o senhor não faz a menor ideia. A sensação que eu tenho é de que eu estou gastando minha vida e nada acontece. O Senhor, que é levado até o alto de uma cruz, vendo todo mundo injuriando dele, ele olha e a fala dele é, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Porque agora há sofrimento, mas aquilo que eu estou plantando redundará em frutos e ele ficará satisfeito. A satisfação de Deus, a alegria de Deus para as nossas semeaduras. Vale a pena. Você lembra do que o salmista diz? Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. A semente é preciosa, mas o caminho arranca dos olhos lágrimas. A semente é preciosa, mas o caminho traz dores a quem semeia. Algumas vezes a gente acredita que o fato da semente ser preciosa nos isentará de dores. Pastor, mas eu estou fazendo tudo certo. E porque eu estou fazendo tudo certo, parece que nada dá certo. A Bíblia diz, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará. Se eu não desistir,
Se eu não me abater, se eu permanecer e voltar, a Bíblia diz, vai voltar sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Vale a pena viver. Vale a pena viver. Porque Jesus sofreu, Ele pode dizer para nós algumas coisas que somente Ele pode dizer e também nos ensinar. Põe para mim, por favor, Mateus capítulo 11, versículo de número 28. Mateus 11 e 28. Vinde a mim, todos os que estáis o quê? E o que mais? E eu vos... Aqui não é um discurso de um filhinho de papai para um menino pobre. Aqui não é um discurso de alguém mimado para alguém que tem necessidade. Aqui é um discurso, a fala de alguém que sabe o que é sofrer. E ele diz assim, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Jesus está dizendo que na caminhada da vida a gente vai acumular sobrecargas e cansaços. A gente cansa. Cansa, inclusive, de fazer a coisa certa. Cansa. Quem tem filho, principalmente recém-nascido, talvez saiba muito bem do que eu estou dizendo. É lindo, é maravilhoso, mas cansa. A gente ama e o amor faz a gente se cansar. Porque o amor não permite a indiferença. A gente às vezes vai visitar alguém, a criança está chorando, e aqueles que são mais experientes dizem assim, deixa chorar um pouco. Não, deixa chorar, depois cansa. Mas a mãe que ama, o amor não permite a indiferença. A gente poderia simplesmente fechar o ouvido e dizer, já está alimentado, deixa chorar esse miserável. Mas não consegue. Não consegue. E porque ama, vai. E porque ama, balança. E porque ama, acabou de mamar, vai, mama de novo. E porque ama, e só porque ama, cansa. Cansa. A gente se cansa. Porque ama e porque vive, se sobrecarrega. Querendo fazer o melhor, a gente muitas vezes vai acumulando cargas. Porque quem é responsável acaba levando muito durante todo o tempo. A gente não consegue simplesmente apertar o botão e desligar quando a porta se fecha. A gente, porque quer fazer o melhor, vai fazendo o trabalho, por exemplo, girar dentro da cabeça. A gente vai, às vezes, num ambiente diferente, se preocupando com aquilo que deixou para resolver no outro dia e vai se sobrecarregando. Aí Jesus diz assim, quem está cansado e sobrecarregado, morra. Quem está cansado e sobrecarregado, o diabo é teu pai. Não! Se você está cansado e sobrecarregado, não se sinta alguém fraco, não se sinta alguém frouxo, não se sinta alguém cuja vida não faz sentido. Se você está cansado e sobrecarregado, venha a mim e eu vou aliviar você. Porque o alívio vai habilitar você para continuar a caminhada da vida. Isaías capítulo 61, versículo 1 a 3. Isaías 61. Olha o que a Bíblia vai dizer que Jesus veio fazer. Isaías 61, do 1 a 3. 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de quê? Coração. Ele não veio apenas para tratar de coisas espirituais, mas para tratar de corações quebrados. A proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. E é interessante que ele faz diferença entre cativo e preso. Ele vai dizer que, volta para mim o versículo de número 1, aos cativos, liberdade, e aos presos, abertura de prisão. Porque tem gente que não está enclausurado por uma cela. Tem gente que está cativo. Tem liberdade para ir e vir. Não precisa de um habeas corpus para sair de casa. Mas não tem liberdade no ser. Ele veio para libertar. 2. E apregoar o ano aceitável, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os
Ah, você está triste? Porque você está triste? Porque você não é crente. Porque alegria... Não. Você tá triste? Não. Você está triste? Eu vim te consolar. Eu sei o que é experimentar tristeza. Eu sei o que é experimentar dor. Porque algumas vezes a gente tem dificuldade de viver aquilo que o Salmo diz. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E tem dia que a gente não sente a alegria devida para poder vir. Mas a gente vem sem alegria e Ele nos alegra quando a gente chega aqui. Versículo 3. E a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê. Preste muita atenção. Ele está dizendo que a tristeza, ela vai receber um tratamento dele. Que lhes dê ornamento em vez de cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça. Ele retoma a narrativa ou a imagem, uma metáfora de 53, quando a gente tem uma árvore, onde a gente tem ali um broto subindo de meio de uma terra seca, plantação do Senhor para que seja glorificado. O que ele está dizendo é o seguinte, uma vez que a vida se esvaziou e o que restou apenas é tristeza, eu vou preencher você, eu vou trocar suas vestes, não a deixe de viver, eu tenho um novo ornamento para você. Hebreus, capítulo de número 4, versículos de número 15 e 16. Hebreus 4, 15 e 16. Olha o que esse texto lindo vai dizer. Hebreus 4, 15 e 16. Hebreus 4, 15. Quer dizer, eu tenho um treco aqui em cima desse púlpito. Hebreus 4, 15 e 16. Vai dar certo. Em nome de Jesus, vai dar certo. Eu não sei cantar, senão eu cantava um corinho agora. Hebreus 4. Vai ou não? Está indo, né, varão? Vai dar certo, em nome de Jesus. Hebreus 4. Isso só piora para quem está lá dentro, né? Aí. Por que, obrigado, Raí, que isso é uma bênção. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos o quê? Ajudados em tempo oportuno. Jesus é aquele que experimentou não apenas os sofrimentos físicos, mas também os sofrimentos emocionais. Desprezado, abandonado, rejeitado, escondiam de seu rosto. E porque Ele passou por isso, Ele nos ensina e Ele nos chama a nos aproximarmos dEle. Em Cristo há remédio para as nossas dores. Em Cristo há consolo para o nosso coração. Viver vale a pena. Desistir da vida não é o melhor caminho. Há no Senhor graça para se derramar sobre nós em tempo oportuno e nos ajudar em meio às nossas fraquezas. O Salmo 91, verso 15 diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. É o que o salmista vai dizer. Há um caminho de Deus em meio à angústia. Porém, eu quero terminar lendo com você um último texto, e aí o Raí que vai me ajudar mais uma vez. E aqui eu termino, Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 37. 26 e 37 de Mateus. Opa, mais rápido que eu. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. O que Jesus está ensinando para nós aqui? Em primeiro lugar, Ele vai dizer para todos: vinde a mim vocês que estão cansados. Ele é o lugar onde a gente pode despejar as nossas dores. Só que como Ele é o nosso modelo, Ele nos ensina mais uma coisa. Ele diz assim: levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. 38. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Preste muita atenção. Cristo é a fonte, o lugar onde a gente pode despejar nossa alma. Nele há consolação para nós.
Só que se ele é modelo para nós, ele faz uma coisa que é no mínimo estranha. Em Mateus 11 ele diz, quem está cansado vem a mim. Mas em Mateus 28, quando ele começa a se angustiar, ele chama 2 ou 3 discípulos, diz assim, venham comigo. E ele abre o coração para esses discípulos. Ele diz, olha, minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Versículo de número 39. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, dizendo, meu pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Quando a vida parece que perde o sentido, quando a angústia toma conta da alma, quando a tristeza toma conta de nós, a Bíblia diz que Jesus está tão angustiado que ele diz que a alma está angustiada até a morte. O que Jesus faz? Jesus vai ao encontro de Deus em oração, e isso é maravilhoso. Mas Jesus também nos ensina uma coisa que muito crente, principalmente os pentecostais, negligenciam. O Senhor que vai falar com o Pai não abre mão de compartilhar com os amigos. Ele chama os discípulos e diz assim, eu estou mal, a minha alma está angustiada até a morte. Fiquem aqui comigo. Eu sei que vocês não têm condição de resolver o meu problema. Quem resolve o meu problema é Ele. Mas eu preciso de vocês comigo aqui. Uma das coisas que tem feito pastores se suicidar é porque eles sabem que podem ir a Deus, mas têm vergonha de abrirem seu coração para amigos. A gente acredita que apenas uma coisa ou outra, não, elas caminham juntas. Jesus, o Filho de Deus, podia ter dito, gente, fica aqui embaixo, eu e o Pai somos um, a gente se resolve. Venham comigo e fiquem aqui. Eu sei que vocês não podem resolver, e não puderam mesmo porque os caras até dormiram. Mas o simples fato de, em meio à dor, a gente olhar e ver alguém amado ali próximo, ajuda. Ajuda. Não se isole. Não se isole. O poder de Deus é suficiente. O Espírito está pronto. Mas a Bíblia diz que nós, como carne, ela é fraca. Ela é fraca. Por isso que é importante a gente estar num culto como esse. Porque o objetivo de Deus ao nos reunir aqui é comunhão. Eu sei, eu não vou me tornar dependente de ninguém. Mas eu sei que eu tenho livre acesso ao Pai. Mas também sei que Ele colocou gente ao meu redor que pode estar próximo de mim, compartilhando as minhas angústias. Gente que talvez não tenha grana para pagar a conta que está me fazendo não dormir, mas gente que eu sei que vai orar por mim e isso me incentiva e me motiva a continuar de pé. Como cristãos, nós muitas vezes esquecemos que o Espírito Santo, ele é consolador, mas o Espírito Santo veio para promover uma coisa que todo final de culto a gente diz aqui. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. O Espírito que consola de cima para baixo é o Espírito que consola também na comunhão ao redor. Não se isole. Peça ajuda. Pastor, mas ninguém pode resolver o meu problema, só Deus. Eu sei, mas Deus colocou do nosso lado gente que pode, como Jesus disse, fiquem aqui comigo. Não se isole. Cristãos que têm preconceito com relação, por exemplo, à ajuda psicológica. Amados, psicólogo não é anjo, psicólogo não é Deus, mas é alguém capacitado que pode servir como uma ferramenta usada por Ele para nos ajudar a passar por esse trajeto de angústia. Temos problemas no pé, a gente ora e toma, mas também toma remédio. Ninguém que tenha tido uma fratura exposta no pé diz assim, não, o Senhor vai me curar, eu vou ficar com a fratura aberta daqui até fechar. A gente diz, pelo amor de Deus, chama o SAMU e me leva no ortopedista. E quando a alma está fraturada, a gente não clama por ajuda. Em nome de Jesus, entenda que Cristo é modelo para nós. Cristo nos ensina que Ele é a fonte para onde a gente pode recorrer. Mas no seu exemplo, Ele não faz isso isolado. Eu vou a Deus. Mas como ser humano, é importante para mim
ter gente como eu aqui do meu lado, que eu possa abrir meu coração, que eu possa compartilhar, que eu possa dizer: a minha alma está angustiada. Eu sei que você não tem poder de resolver, eu vou falar com o Pai, mas fica aqui comigo, porque é importante, lá na oração, orar, olhar e ver que você é meu irmão, e ver que você é meu amigo. Eu imagino, conjectura minha, que Jesus no auge da dor, suando sangue, grandes gotas de sangue, ele dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Aí eu imagino que ele abre o olho e vê 3 caras dormindo. A dor é intensa, o sofrimento é grande, mas ele olha e na minha cabeça ele pensa assim: vale a pena por eles. Tem gente ali que precisa de mim. Tem gente ali que carece da minha graça. Tem gente ali que necessita da minha ação. E ter pessoas do nosso lado faz toda a diferença. Vamos ficar de pé? Ninguém é de ferro. Somos carne e osso. Temos alma. Temos dores. Temos angústia. Porém, você não é o único que sofre. E eu lembro a você, vale a pena viver. A vida, o mundo é uma terra seca, mas vale a pena florescer. Vale a pena crescer. Deus é muito bom. Essa vida é cheia de angústias, mas ela também tem coisas prazerosas. Que coisa boa. Que coisa boa. Que coisa boa. Que coisa boa é viver. Que coisa boa é viver. A vida que Deus deu. Que coisa boa é levantar e poder caminhar. Que coisa boa é poder tomar um banho gelado ou quente e sentir o corpo renovando. Que coisa boa é poder chegar hoje em casa, deitar numa cama e dormir. Que coisa boa. Que coisa boa. Mesmo que as finanças não sejam as melhores, mas eu tenho vida. E enquanto há vida, há esperança. Que coisa boa é poder comer sem ter um tubo na traqueia. Que coisa boa é poder ter filhos. Eles dão trabalho, mas eles são herança do Senhor. Viver vale a pena. Feche seus olhos. Eu quero fazer uma oração. E nessa oração eu quero fazer um convite ousado. Mas eu queria que em nome de Jesus você rompesse esse ciclo de dor e solidão. Se você está hoje aqui nesse lugar, não importa quantos anos você tem de igreja, não importa se essa é a sua primeira vez aqui ou se você está aqui há décadas, eu quero orar junto com você. Assim como Jesus nos ensina, Ele vai ao Pai e leva consigo amigos que vão junto com Ele passar por aquela noite escura. Se você está aqui e diz assim: pastor, essa palavra foi para mim. Talvez ninguém saiba, mas a vida perdeu o encanto. A vida perdeu as cores. Se Deus falou com você essa noite, nós queremos orar por você. Sai do seu lugar, vem à frente. Você que da vida tem desanimado. Você que achou de alguma maneira que o seu sofrimento era o único do mundo. Você que de alguma maneira acreditou que essa vida vazia vale a pena jogar fora a embalagem. Para que continuar vivendo? Deus essa noite trouxe você a esse lugar para dizer a você: vale a pena viver. Nós queremos orar por você. Venha, venha. Pastor, o que vão pensar de mim? Se até Jesus disse para os amigos que estavam angustiados, a gente não tem por que se envergonhar. Não tem por que se envergonhar. Venha. Você que tem chorado sozinho, você que tem se enclausurado na sua solidão, você que acha que se morrer hoje não vai fazer a menor falta para ninguém, você que, querendo acabar com o seu sofrimento, já pensou em tirar sua própria vida, Deus manda dizer a você: o sofrimento é inerente à vida, mas vale a pena viver. Jesus amava tanto a vida que morreu, mas ressuscitou.
A vida vale a pena. Deus abençoe. Vem à frente. Vem, isso. Eu quero orar por você. Você cuja dor não é na perna, é na alma. Você cujas lágrimas são na alma. Você que está sangrando por dentro há muito tempo. Da vida tem desencantado. Essa é uma noite de restauração. Cristo veio para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Viver por viver, não a propósito nela, em Jesus. Bem, no Senhor há consolo para você. Narabachore cantarabadacalabachara. Deriamaraxui bachobe canchorabadacalabachara. Deriavanaxui badai alcora rachoribada. Assim te diz o teu Senhor. Pediste para que eu falasse contigo. E não apenas falei dali de cima, trouxe a ti o meu servo, para te dizer que tenho propósitos para ti. Eu, Senhor, tenho visto as tuas dores e tenho visto os teus planos de morte. Essa noite te digo, receba vida, grande será a colheita, grandes serão os frutos. A terra é seca, mas te fiz planta verde, floresce, dos teus eu cuido. Abandona esses planos, joga fora essas ideias. Eu, o Senhor, tenho propósitos para ti. Pediste para que eu falasse contigo individualmente, então te digo, ouça a minha voz. Não desista de viver. Vale a pena 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 viver. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, derrama vida nesse lugar. Um rio de vida corra nesse lugar. Em nome de Jesus. Todo espírito de morte, todo desejo de morte, todo desencanto, nós repreendemos em nome de Jesus. Quebramos em nome de Jesus toda artimanha do diabo. Em nome de Jesus, todo espírito maligno que tem sussurrado ao ouvido, sugerido overdoses de remédio, sugerido jogar-se na frente de um carro, sugerido Deus desistir de viver, sugerido jogar-se de uma ponte, nós repreendemos em nome de Jesus. Todo pensamento suicida, toda opressão maligna, em nome de Jesus. Que a tua vida seja derramada sobre nós. Vale a pena viver, Senhor. Vale a pena viver. Nós te louvamos pela vida, pelo ar que respiramos, te louvamos pelas flores, te louvamos pelos frutos, te louvamos pela música, te louvamos pela família, te louvamos, a Deus, pelo pão de cada dia, pelo café da manhã, pelo pão com manteiga ou sem manteiga, te louvamos, a Deus, por tudo. É bom viver, a vida é o maior privilégio, tanto é que o Senhor diz que depois de morrermos, ainda assim teremos vida, porque vida é o teu propósito para nós. Em nome de Jesus, nós oramos te pedindo que o nosso orgulho seja quebrado em nome de Jesus. Que a gente se abra para pedir ajuda, que a gente se abra para compartilhar o que nos aflige, que a gente não tenha vergonha de orar ao Pai, e que a gente não tenha vergonha de se abrir com os amigos, que a gente não tenha vergonha de fazer campanha de oração, mas que a gente não tenha vergonha de pedir ajuda a quem é capacitado, que a gente não tenha vergonha de abrir o coração para Deus, mas também de pedir ajuda a quem nos cerca, que ninguém morra sozinho, que ninguém sucumba sozinho. O Senhor tem capacitado pessoas para nos ajudar, e que a gente se enxergue, que a gente abra os olhos, e que em nome de Jesus, a Assembleia de Deus em Londrina não seja notícia, Deus, de suicídios entre os nossos obreiros, que a gente não seja notícia por conta de suicídio entre os nossos membros, que a gente não seja notícia de morte por conta de gente sobrecarregada, que a gente seja, essa igreja seja um lugar de cura, seja um lugar de abraço, seja um lugar onde a gente pode se abrir para orar uns pelos outros, e que o teu rio de vida corra sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém.